Vamos então fechando os nossos olhos. E Jesus sempre à nossa frente. É a grande referência, a grande orientação, o grande companheiro, o grande irmão, Jesus, que está aí, sempre, nos auxiliando, nos socorrendo, nos propiciando um ensinamento, para que a gente busque realmente entender. É um trabalho nosso. Ele não entrega nada mastigado, não. Então que cada um de nós estude com afinco. Nós vamos entender tantas coisas, buscar tantos ensinamentos, modificar visões que nós tínhamos tão pequenas ou tão equivocadas. E é com o ensinamento dele, raciocinando, juntando peças, analisando a história, raciocinando sobre isso tudo, nós vamos formar uma ideia nova sobre tantas coisas e cresceremos com isso. Então que todos nós nos dediquemos a esse estudo, a essa busca, a esse novo entendimento cada vez mais amplo. Que assim seja, graças a Deus. Bom, boa noite a todos, Geuci, Maria Dulce, todos que chegaram aí, tá? Boa noite a todos. Nós vamos continuar o assunto da semana passada, né? Então, precisamos ter calma, né? Não vamos mergulhar na culpa, porque não faz o menor sentido. Então, nós falamos a semana passada, nós falamos sobre a culpa. Depois nós falamos sobre o deslize de Pedro. E vamos continuar no deslize de Pedro. Mas só recapitulando, com relação à culpa, nós ainda perguntamos, você já errou alguma vez? Todo mundo errou, né? Todo mundo falha. É natural. Nessa caminhada faz parte. E teve aquele sentimento de culpa, daqueles bem doídos, né? Bem machucado. Aquele que parece que vai nos prejudicar a caminhada, né? Não podemos permitir isso. E aí nós falamos que a culpa é a consciência de um erro cometido. Um erro, através de um ato qualquer, né? Que causou algum prejuízo. E não só prejuízo material, mas prejuízo moral a alguém, né? Então, o que pode ser vivenciado nesse sentimento de culpa, né? Nesse sofrimento que vem a nós, que precisa ser ou de uma maneira saudável. Essa culpa, ela vem para me chamar a atenção, né? Para que eu possa corrigir, para que eu tenha consciência daquilo que fiz e me arrepender do que pratiquei, né? Vai me machucar? Vai. Mas vai me levar à reparação. Ou aquela culpa que nós falamos patológica, né? Um sentimento patológico, que vai precisar até mesmo de uma intervenção de um especialista, de um psicólogo, de um psiquiatra, seja o que for. Então, lembramos ainda que no livro Céu e Inferno, Kardec fala sobre as 3 fases após o erro cometido, né? Que começa pelo arrependimento. Não resolve só arrependimento, mas é a viradinha de chave para dizer, opa, tem coisa errada aí. Depois vamos para a expiação e depois para a reparação. Reparação é corrigir aquilo que praticamos de forma incorreta, né? Nós sabemos que todo mundo comete equívocos, né? E essas culpas também muitas vezes vêm do passado, né? Que foram colocadas em nós, colocadas na sociedade como um todo e derivada muitas vezes daquelas tradições religiosas que nós, né, vivenciávamos há séculos e séculos atrás. Falta de entendimento, não só de quem ouvia aquilo, mas de quem colocou aquele entendimento, né? Então, tudo isso nós temos que entender. É coisa do passado. Jesus já sabia disso, né? Óbvio.
Tanto que ele alertava, né, para que todos nós cuidássemos disso. Ele diz: atire a primeira pedra quem nunca errou. Ou seja, pessoal, todo mundo errou, né? Então isso nós temos que dar um jeitinho, né? E nós sabemos que o remédio para corrigir a culpa se chama perdão. Então, errei, peço perdão, né? Vou lá pedir perdão a mim mesmo. Quando eu erro para mim, falo: puxa, eu tenho que me perdoar, eu tenho que me compreender, eu tenho que entender, né? Me entender. Aí nós falamos também a semana passada, só recapitulando, do deslize de Pedro. Lembram-se quando Jesus é aprisionado na quinta-feira? Ele estava no cenáculo junto com os discípulos, saiu, foi para o Horto das Oliveiras, o jardim de Getsemane, e ali vem, segundo as narrativas evangélicas, vem Judas conduzindo um grupo de herodianos, de uns soldados de Herodes. Vem ali, aprisiona Jesus. Ali está narrado de uma forma tão terrível, né, que eu não concordo muito, não. E Judas ainda traz Jesus através de um beijo, né? É muito estranho, muito estranho. E Judas segue com aquela comitiva, vai até o palácio de Caifás, e Pedro vai seguindo à distância. Até falamos daquilo que poderia e deveria estar passando na mente, no coração de Pedro, com relação a Judas, né? Colocando Judas lá embaixo, o pior dos traidores. E aí, quando chega no palácio de Caifás, Pedro, que seguiu a distância, fica ali no pátio e ele é interpelado por 3 pessoas. Você era um deles? Não, não sou. Vem outro: não, também não sou. Vem outro: finalmente, não sou. Aí o galo canta, né, na narrativa. Aquele deslize de Pedro é terrível, né? Ele traiu Jesus. Foi uma certa traição. Mas tudo em razão da condição humana do próprio Pedro, das fraquezas, né? Pedro tinha suas deficiências, foi pego de surpresa, enfim, uma série de coisas que naquele momento fez com que Pedro, aquele instinto de conservação, ele pulasse fora, né? E aí, como é que fica? Tudo isso ficou machucando o coração de Pedro. E agora, como é que ele vai sair disso? É complicado, hein? Ele que estava condenando Judas acabou cometendo um ato também muito complicado, uma traição com relação a Jesus. Então, vamos ver a respeito disso, mas vamos falar um pouquinho, muito rapidamente, sobre Judas, já que falamos de traição. Judas também, né? É um outro, entre aspas, traidor. Não concordo. Então, nós não vamos fazer agora nenhum juízo de valor entre os atos praticados por Judas, segundo as narrativas, e aquilo que Pedro acabou fazendo, né, em razão dessa situação toda. Só que Judas é um abominável traidor que está aí nos evangelhos e que a humanidade toda carrega ao longo desses séculos, né? Que traidor terrível, né? Isso foi anotado na história. Depois nós vamos ter que esmiuçar isso aí. Judas foi um traidor, né? Segundo o entendimento da humanidade, que a humanidade jamais se interessou, vou usar a palavra certa, jamais se interessou em perdoar. Não, eu condeno direto. E condena até os dias de hoje, né? Judas, extremamente desprezado, rejeitado, odiado por todos, e que jamais se interessaram em estudar a sua trajetória. Simplesmente condenaram, né? Está escrito, eu condeno também, né? Tanto é verdade que Pedro traiu,
né? Não conheço Jesus, não conheço. É uma traição, sem sombra de dúvida, mas que os cristãos não prestam atenção nisso, deixam de lado, né? Então, vamos ver quantos Pedros você conheceu ao longo da sua vida. Quantos Pedros? Um monte. Quantos Judas? Nenhum. Não conheci nenhum Judas ao longo da minha caminhada. Então, talvez a grande diferença entre Pedro com relação a Judas, talvez tenha sido, né? Judas, segundo a história, após a traição, né, ele se enforcou. Foi lá, após a traição, se pendurou no galho de uma árvore e se matou. Judas não deu a si mesmo o tempo necessário para encontrar a receita, né, para sair daquele sofrimento que Pedro encontrou. Judas não encontrou, Pedro encontrou, e que teria levado Pedro ao auto-perdão. E Judas, não tendo encontrado essa receita, não se perdoou, no meio daquele desespero, né, teria ido se enforcar. Então, se Judas tivesse encontrado essa receita, ele teria, né, tido a oportunidade de reparar a conduta que ele cometeu, equivocada, que não é exatamente aquilo, no meu entendimento, né? Então, por isso é que, até hoje, carregamos um conceito incrivelmente ruim sobre Judas, né? Que é malhado. Semana Santa o pessoal malha, né? Então, tudo isso que é narrado sobre Judas, eu não consigo concordar. Não. Nós vamos ter que fazer depois algumas lives a respeito de Judas, para que a gente raciocine. Não sei, espero que não venha a ser cansativo, porque nós vamos dissecar tudo, né? O que é que aconteceu? Quem era Judas? Quem era o judaísmo, o sinédrio? Quem era o poder romano na época? Quem que queria a morte de Jesus? Judas entregou. Por que entregou? Não tinha ninguém procurando. Então, tem muita coisa a ser dita, tá? Judas teve uma participação? Óbvio que teve. Aquela que está narrada, no meu entendimento, jamais. Jamais. Então, quando nós formos fazer essas lives sobre Judas, não vai ser nenhuma nem duas, né? Nós vamos dissecar ao longo da história, verificando aquilo que está narrado nos evangelhos, analisando a história em si, pegando frases dentro dos evangelhos que são desprezadas pelas pessoas, mas que dão a indicação de algo que foi diferente daquilo que se imaginou, tá? Então nós vamos avaliar isso tudo. Aí eu convido vocês para acompanharem, né? Espero que tenham paciência para acompanhar tudo, e a gente vai passar a ter uma visão mais suave de Judas. Não é dizer que ele é um santo, que ele não teve uma participação. Teve, não aquela, né? Então, vamos voltar ao episódio da prisão de Jesus e as negações de Pedro. Vamos ver como Pedro foi ajudado a encontrar-se consigo mesmo e eliminar aquele sentimento de culpa. Que aí nós temos que trazer esse ensinamento, isso que aconteceu com Pedro, temos que trazer para nós também, né? Já que todos nós temos sentimento de culpa. Vamos lá. Primeiro, Jesus não abandona ninguém, nenhuma de suas ovelhas. Não teria abandonado também Judas. É que não deu tempo, né? Então, por que haveria Jesus de abandonar Pedro? Não deu tempo para Judas, mas acabou dando tempo a Pedro, porque
Pedro conseguiu segurar a barra, né? Não se enforcou, não se matou, né? Então, por que haveria de abandonar Pedro e todos aqueles outros que o acompanhavam, os discípulos que o acompanhavam? Nunca desprezaria nenhum. Vamos lembrar que todos eles ficaram trancados, à exceção de Judas, né? Trancados no cenáculo. Aquela sexta-feira, aquela quinta-feira em que ele foi preso, a sexta, onde ele foi levado à morte, sábado, domingo, eles ficaram escondidinhos, não mereceram nenhuma crítica de Jesus, nada. Jesus compreendia isso tudo, né? No domingo, Jesus reaparece, se materializa dentro do cenáculo, né? Os discípulos, então, agora têm a certeza, olha, quando ele disse que derrubaria o templo, mas em 3 dias ele levantaria o templo. Estava ali, aquele templo, Jesus, o ser Jesus. Estava ali depois de 3 dias. E pede para que eles se dirigissem a Galiléia, porque ali Jesus ia aparecer por 40 dias a todos eles. Então se dirigiram até a Galiléia. E Jesus apareceu várias vezes, mas a primeira delas é exatamente quando os discípulos estavam pescando. Já falamos uma vez sobre isso. Eles estavam pescando no mar da Galileia e no barco que estava ali era exatamente Pedro. E de repente alguém olha para a margem e ao olhar para a margem vê um homem ali na areia e começa a perguntar, puxa, mas quem é aquela pessoa? E alguém que tinha os olhos um pouquinho, ou tinha, né, os olhos um pouquinho melhor, olhou e falou, é Jesus. E ao falar que era Jesus, aquele coração maltratado, arrependido de Pedro, não permitiu que ele ficasse parado junto com os outros, a barquinha indo na direção das margens, onde estava ali Jesus, e Pedro se atira na água e vai na frente, vai nadando. Por quê? Era o desespero de Pedro. O coração triturado. Ele queria chegar até Jesus para explicar, para pedir perdão, para beijar Jesus, para cair de joelhos, não importa. É o coração triturado, né? Arrependido, que queria de alguma forma se aproximar de novo de Jesus, porque até talvez pudesse imaginar que Jesus estivesse ofendido com ele, chateado com Pedro, né? E aí, Pedro, nessa dianteira, chegou e os outros chegaram e ali na margem fazem uma fogueira. E aí? Vão pescar um peixinho, todo mundo, Jesus sentado ao lado deles, e Jesus não fez nenhuma crítica a Pedro, nenhum olhar de censura, né? Em razão das negativas. Então, o mestre compreendia aquilo que se passou e tratava Pedro como um pai trata um filho, né? Só amor, apesar das traquinagens que a criança faz, mas Jesus tratou Pedro da mesma forma, nenhuma crítica, nenhuma admoestação, nada, nenhum desânimo, né? Nada, 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 nada. Então ele entendia a fragilidade daquele discípulo. E aí, sem fazer qualquer crítica, Jesus, sentado com todos os discípulos, se dirige a Pedro e faz aquelas 3 perguntas que são muito conhecidas. Pedro, tu me amas? E Pedro, sim, mestre, eu te amo. Passado algum tempo, novamente Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro deve ter ficado, né, um pouco incomodado. Será que Jesus está questionando, dizendo que eu não o amo porque eu falhei, porque eu o neguei? Mas Pedro, naquele momento, não tinha muito o que falar.
Sim, mestre, eu te amo. E Jesus em seguida fala o que ele falou após a primeira pergunta, após essa segunda. Pedro, então, apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus queria dizer com aquilo? Jesus queria dizer que continuava com a mesma confiança em Pedro. Havia negado, mas Jesus não estava nem aí. Então, tu me amas? Sim, mestre, eu te amo. Então, cuida das minhas ovelhas. Ou seja, eu continuo confiando em você, Pedro. Continuo, né? A mesma coisa. E aí vem a terceira pergunta. Pedro, tu me amas? Acho que Pedro, refletindo sobre essa recomendação de que precisaria cuidar das ovelhas, ou seja, o mestre não está magoado comigo, continua confiando. Aí essa terceira pergunta, Pedro responde de uma maneira maravilhosa. Não respondeu só, sim, mestre, eu te amo, mas, sim, mestre, e tu sabes que eu te amo. Ou seja, o mestre sabia, e Pedro transfere a ele, mestre, você sabe que eu te amo, né? Estava embutido nessa resposta muita coisa que as pessoas não param para pensar. Era como se Pedro dissesse, mestre, eu errei, eu falhei, eu sou humano, sou fraco, mas você sabe que eu te amo, né? Isso é maravilhoso. Então, quando Jesus novamente diz, apacenta minhas ovelhas, ele estava pedindo a Pedro que continuasse aquele apostolado, levar o evangelho adiante, né? Mostrando que continuava confiando da mesma forma no velho pescador. E quanto ao amor que Pedro tinha para com o mestre? Como é que fica? Pedro amava? Lógico que amava. Pedro amava Jesus, mas amava com o amor que ele tinha. Era um amor frágil? Talvez. Titubeante? Sim, mergulhado no meio de todos aqueles problemas que Pedro tinha, daquelas imperfeições, mas amava. E amava, apesar da negação. E aí a questão. Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Como se prova que se ama? Como Pedro provaria naquele instante que amava Jesus? Porque a prova de um amor só vem com o tempo, com as ações, né? Com as dores que passaria e que serviriam para provar que ele não se separava de Jesus. E ao longo do tempo, Pedro provou isso tudo. Mas naquele momento, como provar? Não tinha como, né? Então, aí a beleza da terceira resposta, quando ele diz, sim, mestre, tu sabes que eu te amo, era Pedro dizendo, Jesus, está aí dentro do teu coração, você que sabe de tudo, você sabe que eu te amo, né? Não há dúvida nenhuma. Então, o mestre continuava pedindo para que apacentasse as ovelhas. E não se dá tarefa importante para aquele para o qual nós não temos confiança. Eu vou dar uma tarefa importante para alguém que eu desconfio? Aí ele não vai fazer direito, ele já me negou 3 vezes, ele vai jogar a mensagem fora, vai pular do barco, vai sumir. Não, Jesus manteve, né? Então, lembramos, né, que Pedro, falamos até a semana passada, foi colocado como pilar da religião católica, né? E com méritos, falamos, com méritos totais, visto que o seu trabalho, durante toda a sua vida, depois desse episódio também, foi fantástico. Distribuiu a boa nova, o evangelho, direto, até ser morto. E aí, analisando Pedro, vamos pensar em nós. É bom ver
que aconteceu com Pedro e trazer para nós, né? Pedro negou, tá? E como que nós nos comportaríamos se nós fôssemos negados, traídos, maltratados, desprezados, humilhados por alguém que nos ama? Como que nós nos comportaríamos? Que perguntas faríamos àquele que nos negou 3 vezes? Será que estaríamos dispostos a compreender a fragilidade daquele que nos ofendeu, que nos maltratou? Será que estamos preocupados em entender a fraqueza dele? Ou vamos cair em cima? Você não poderia ter feito isso. Mas e a fragilidade dele? Cada um dá aquilo que tem. Se ele não tinha mais força para segurar aquele amor que sente por nós, como que eu vou cair em cima dele, né? Para a reconciliação minha com ele, será que eu pediria provas do seu amor? Você me ama. Falhou, hein? Você errou. Prova que me ama. Como que ele provaria? Você, se alguém tivesse feito algo contra, e para reconciliar com essa pessoa, você pediria prova do amor? Como que a pessoa provaria esse amor, né? Sempre que falamos desse tópico, nós lembramos, né, uma historinha que diz que um rapazinho começa a namorar com a mocinha. Primeiro dia de namoro. E aí a menina pede a ele, primeiro dia de namoro: olha, prova que me ama. E agora? O rapazinho saiu, foi numa joalheria, comprou um anelzinho, veio até a menina, colocou no dedinho dela, e ela olhava para o anel e depois para as amigas. Olha como ele me ama. E mostrava o anel. Ele provou que ama? Não. Ele provou que sabia onde ficava a joalheria, ele provou que tinha bom gosto, ele provou que tinha dinheiro, ou cartão de crédito, sei lá, mas não provou que amava. Porque o amor não é dessa maneira que se prova, né? Não é de jeito nenhum. Então, Jesus sabe que nós temos todo o tempo do universo para progredir, né? Nada de desespero. Como que eu vou amar as pessoas? Como que eu vou provar que amo? Num episódio? Não, pela vida, através da vida. Então o mesmo deveríamos fazer com relação àquele que porventura nos maltratou, aquele que nos desprezou, aquele que negou a nós amizade. Não importa, pode ser um filho, pode ser um amigo, pode ser um estranho, não importa, né? Então, nada de deixarmos de apacentá-lo, aquele que nos negou. Apacentar é dar pasto, dar alimento, dar ensinamento a ele. Mas ele me negou, ele me deixou de lado, como é que fico? Não, eu tenho que levar aquilo que eu tenho, a possibilidade que eu tenho de ensinar a mensagem, a orientação, eu tenho que passar para ele também, né? Distribuir daquilo que eu já possuo em favor dele, apacentar, né? Agora, nós sabemos que nem todos querem esse alimento. Nem todos querem, por exemplo, aquilo que nós falamos da mensagem de Jesus, né? Muita gente vai ouvir, mas vira as costas e vai embora. Não quer saber. É natural, né, que não queiram, de fato, essa orientação, essa informação. E aí a gente pergunta: vou desanimar? Você desanimaria? Não. E condenaria aquele que não quis saber? Levei isso aí, o fulano não quer nem saber.
Ah, ele é, sei lá, ele deve estar metido num bar, deve estar metido em falcatruas. Não, nada de condenação. Ele simplesmente não quis. Não era o momento dele. Diz que não caiu uma folha da árvore sem que o pai queira, né? E Jesus deixou também uma orientação com relação a isso. Quando você fala uma coisa boa, falamos, por exemplo, de Jesus, mas quando alguma coisa que você quer ensinar, você quer orientar um filho, um amigo, olha, faça um curso, busque entender mais, busque trabalhar, ter um bom emprego. E ele não ouviu, não quer saber. Não é o momento dele. Continue falando, continue orientando. E Jesus disse também, né, que deixou essa orientação. Se uma casa, aí nós temos que trazer para o dia a dia. Se uma casa não te acolher, era Jesus falando aos discípulos quando eles iam levar o evangelho, e Jesus estava encarnado, normal. Olha, vão, levem, depois voltam. Tinha uma tarefa para eles. Então, se vocês chegarem a uma casa e essa casa não te acolher, não quer saber. Não estou interessado. Ao sair, sacuda o pó de vossos pés. Dá uma sacudida, tira o pó, né? Alguns diriam, é para desprezar aquela casa. Não, não, não. Sacudir o pó dos pés significa, não leve ressentimentos. Aquela casa não quis te acolher, sacuda, ou seja, não leve ressentimento. Amanhã ou depois você volta e terá a oportunidade de falar novamente, né? As coisas vão mudando. Então é necessário que ajudemos sempre, sempre. Não importa o que nos seja devolvido. Temos que ajudar sempre. Precisamos ser exigentes para conosco, para os nossos atos, para a forma de pensarmos, de agirmos. Temos que ser exigente conosco, mas temos que compreender, ser brando com relação ao outro. Não é o momento. Ele não está preparado, ainda não está interessado, né? Então, exigente consigo. Normalmente nós fazemos o inverso, né? Sou exigente para com ele. E com relação a mim? Com relação a mim, eu tenho às vezes uns problemas, uma dificuldade. Eu exijo do outro e não exijo de mim. Teria que ser o inverso. Exigir de mim e ser brando para com ele, para com o outro. Fazemos invertido. E aí estou me lembrando de uma outra história, também já contei aqui há muito tempo, a história do açougueiro que vai está no açougue, ele vai baixar as portas do seu açougue, já estava no final do expediente, quando ele se dirige à porta para baixar a porta do açougue, entra um cachorro. E esse cachorro trazia no focinho uma sacola. O açougueiro estranhou. Um cachorro entrando aqui com uma sacola. Pegou a sacola do focinho do cachorro, olhou dentro, tinha um bilhete. Um bilhete e um dinheiro que estava ali. Estranho. Pegou o bilhete, estava lá. Favor colocar nesta sacola 1 quilo de contrafilé, 1 quilo de salsicha, 1 quilo de linguiça, faça o troco e coloque o troco na sacola. Estranhou. Um cachorro levar carne, né, no focinho? Vai ter problema. Em todo caso, atendeu o pedido, colocou na sacolinha, fez o troco, colocou de volta no focinho do cachorro e o cachorro saiu do açougue. Curioso, o açougueiro rapidamente baixou a porta do açougue e começou a seguir o cão, que levava a sacolinha no focinho. E ele descia uma rua, o açougueiro ia seguindo, virava, o açougueiro seguia o cão. De repente o cão parou num ponto de ônibus, o açougueiro parou também. Vem um ônibus, o cão olha, não fez nada, o ônibus seguiu. Vem outro ônibus, o cachorro levanta a patinha,
O ônibus para, o açougueiro assustado com aquilo. Meu Deus, que cão é esse? Né? O cão subiu no ônibus, o açougueiro subiu junto. O cão foi para a porta de saída, o açougueiro junto. De repente, depois de andar um bom tempo, o cão olha pela janela, aperta o botãozinho da campainha, o motorista para, o cão desce, o açougueiro, impressionado, desce atrás. O cão segue a rua, sobe, o açougueiro seguindo, até que ele para diante de uma casa. Parando diante daquela casa, ele abre o portão, o açougueiro assustado com tudo aquilo. O cão vai até a porta, de repente ele volta, vai até a primeira janela, bate na janela e para na frente da porta. O dono da casa, que é o dono do cachorro, abre a porta, pega o cão pelo pescoço e começa a espancar o cão. E bate, bate. O açougueiro teve que intervir. Foi até lá. Meu senhor, por favor, o senhor vai matar esse cachorro. Esse cachorro é impressionante, é maravilhoso. E aí o dono do cão fala: ah, é? Você acha que ele é maravilhoso? Nossa, pelo que eu vi, ele é fantástico. O que ele fez, um ser humano não faz. Ah, é? Você acha que ele é fantástico? Falou o dono. Quer saber de uma coisa? Só nessa semana já é a terceira vez que ele esqueceu de levar a chave. Está sendo condenado por ter esquecido de levar a chave. Né? Então nós somos assim. Nós condenamos o próximo porque o próximo esqueceu de levar a chave. E o que ele faz de maravilhoso? Não estamos nem aí. Né? Então nós somos exigentes para com ele, não somos exigentes para conosco. E deveríamos ser ao contrário, exigir de nós a luta, o empenho, a dedicação. E o outro? O outro eu não conheço, né? Tenho que entender. Então temos que plantar o bem, mesmo que esse bem somente se mostre, né, com resultados no outro após longo tempo, né? Temos que ter cuidado para não ter julgamentos que possam impedi-lo de fazer esse bem. Ah, voltando a Pedro, quantos julgamentos errados faríamos, né? E com as pessoas não é diferente, as pessoas com as quais convivemos. Ah, eu tenho que auxiliar alguém, eu tenho que orientar alguém. Ah, esse aí não dá mesmo. Ixi, esse não merece nada. Ah, já fui injustiçado por ele. Ah, não vale a pena insistir com esse fulano, né? Aquele que rejeitou hoje pode ser que venha a ser aquele que vem nos ajudar amanhã. Pode crescer tanto e eu ficar tão parado que ele venha e me socorra. E eu rejeitei, né? Todos têm o lado bom, todos, sem exceção. Então, hoje, se temos condição de semear a boa semente, vamos fazer isso, né? Isso fará com que ele, ao receber essa semente, comece devagarinho a desprezar o lado mau que está nele e se interessar em trilhar pelo lado bom, né? E o tempo fará o resto. Então, nós vemos que Pedro foi socorrido por Jesus. Né? Vamos ter oportunidade ainda de continuar, inclusive com um texto maravilhoso que vai servir para que todos nós reflitamos sobre a nossa situação, né? Como Jesus nos ajuda. A situação do irmão também vai servir para os dois, né? Para que nós pensemos sobre isso. O tempo corrige, mas precisamos auxiliar a nós e ao outro para que o tempo traga os melhores frutos o quanto antes, tá? Então, semana que vem nós vamos falar exatamente sobre Jesus atuando em nós para que a gente descubra aquilo que nos falta.
para que nós possamos aprender a nos auto-perdoar, para que possamos aprender a perdoar o outro. Combinado? E depois vamos falar muito sobre Judas. É uma história interessante que vai fazer com que a gente pense, mas pense muito como nós avaliávamos Judas. Não dávamos, ou não damos ainda, muitos chances para que Judas esqueça a chave. Cobramos tudo. E ele esqueceu a chave e nós queremos crucificá-lo. Combinado? Vamos falar isso aí em algumas lives. Então, para encerrar, sempre com preces, Então, vamos fechar os olhos e trazer para nós Jesus. Esse Jesus que nos orienta para sermos perfeitos, mas que sabe, entende, compreende que nós ainda não somos. Aliás, estamos tão longe de sermos perfeitos. E é por isso que ele não nos cobra. Nós falhamos, negamos, deixamos o outro de lado. Ele vem e simplesmente, sem qualquer crítica, sem qualquer condenação, ele simplesmente pergunta: você me ama? E vamos responder que sim, porque amamos. E nada de desconfiança da parte dele, porque se ele sabe de tudo, ele sabe o quanto nós o amamos. Pensemos nisso. Que assim seja, graças a Deus. Então, grande abraço, obrigado pela paciência. Seu Laércio, tudo bom, seu Laércio? Landinha, Francisca, velho amigo, Almeida, Grande abraço. Nós temos ainda aqui Taiguara, tudo bom, Taiguara? Tudo em ordem? Grande abraço também. A Galu, filhota, tudo bem? Sandra, Solange. Tem mais gente aqui? Tem mais gente, mas já não alcanço mais, tá? Então, Marcelo aí também. Grande abraço. Semana que vem vamos continuar ainda com a situação de Pedro, mas trazendo para nós, para que a gente avalie como é a nossa caminhada, para que não nos cobremos de forma excessiva, mas que não nos deixemos de cobrar para crescer. Tá bom? Grande abraço, pessoal. Semana que vem continuamos juntos. Tchau. Tudo de bom. Obrigado.